Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esta é mais uma videoaula de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje é um projeto um pouco diferente, pois é mais uma aplicação para você agregar aos seus projetos, que é uma base de tempo a partir da rede elétrica, ou resumidamente um clock para circuitos digitais a partir da rede elétrica. Vou demonstrar como você aproveitar os 60 Hz da rede elétrica para gerar diversos tipos de clock e também, se você estiver em outro país, obviamente os 50 Hz da rede elétrica. Vamos conferir aquela explicação detalhada de sempre. E esse vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br e confira todos os produtos da Toroid, transformadores toroidais, indutores toroidais e muito mais. Os transformadores toroidais, como você já sabe, têm uma eficiência muito melhor se comparados aos convencionais. Qualquer projeto que você for implementar que precise de um transformador comum, utilize um toroidal para ter uma eficiência maior. toroid.com.br, faça sua cotação, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos para o quadro branco, uma teoria rápida sobre o que vamos fazer para conseguir aproveitar os 60 Hz da rede e depois computador, simulação e o circuito final e finalmente o teste de bancada que você gosta. Deixa aquele like já para nos ajudar. Let's get started! Sabemos que a nossa rede elétrica gera uma frequência, essa frequência de 60 Hz, e temos aqui, vamos imaginar aqui, o tempo é uma senoide, que tem um período, esse período T determina a nossa frequência de 60 Hz. Vamos pegar essa senoide e vamos aplicar em um circuito que você pode utilizar com um transformador, por exemplo. Imagine o seu transformador ali. Aqui vem a rede elétrica, senoidezinha da rede elétrica, e aqui você tem uma ponte de diodos. Vou desenhar aqui bem pequeno, pois depois eu vou mostrar para você de forma mais detalhada, então é uma explicação mais simplificada. Aqui vem o nosso transformador, aqui vai a nossa retificação, etc. Medindo com o osciloscópio desse ponto aqui em relação ao terra, ao GND, você vai observar esta forma de onda aqui, algo mais ou menos assim. No osciloscópio depois você vai ver melhor a forma de onda. Algo mais ou menos assim. Isso aqui já praticamente lembra uma onda quadrada, não concorda comigo? Então, o que precisamos fazer? Aqui existe, obviamente, o ruído de alta frequência. Precisamos aplicar um filtro a este sinal. Então, imagine esse ponto, vamos colocar aqui, vamos chamar de V1 por enquanto. Imagine o V1 aplicado a um filtro. Qual filtro? Filtro passa baixas, porque eu quero filtrar o ruído de alta frequência. Então, vai ser um low pass. Como já sabemos, vou colocar aqui LP. E na saída desse filtro você vai encontrar um sinal já um pouco mais bacana, um sinal assim, com menos ruído. Mais ou menos isso aqui, isso tudo vamos ver na prática no osciloscópio daqui a pouquinho. E aí temos basicamente o nosso clock. Logicamente temos um clock aqui que pode ser utilizado em circuitos digitais. Só que os circuitos digitais eles são um pouco sensíveis e aqui ainda existe um ruído nesse sinal. O que vamos fazer ainda é enquadrar este sinal. Para enquadrar este sinal, vamos utilizar um outro circuito, um outro bloquinho aqui, que tenha os nossos níveis de tensão na entrada VIH e o VIL definidos, bem definidos. Com isso eu consigo os meus zeros e uns, então nível lógico baixo e nível lógico alto.
E aqui seria, até vou fazer em outra cor aqui, aquela zona de ninguém que conhecemos da lógica digital. Então, este sinal aqui vai ser aplicado à entrada de um circuito digital que vai tratar de enquadrar o sinal para nós. Na saída do circuito digital, vamos ter então a tão preterida onda quadrada. Qual a frequência dessa onda quadrada? 60 Hz ainda. Certo? Então, precisamos agora fazer um divisor de frequência para modificar isso aqui, no caso de necessitarmos de bases de tempo diferentes. Observe que, aproveitando esse sistema aqui, o próprio transformador que alimenta o seu circuito vai ser utilizado, então, inclusive o circuito retificador do seu projeto vai ser utilizado para convertermos estes sinais à base de tempo que precisamos para os nossos circuitos digitais. Vamos conferir um pouquinho mais de análise no computador. Vamos lá! Rapidinho aqui no LT Spice vou simular o nosso filtro passa-baixos para começo de conversa. Então eu vou implementar um circuito RC, um resistor e um capacitor. Eu já fiz essa análise detalhada de filtro passa-baixas RC em uma Fast Lesson. O que temos na prática é um capacitor de 47 nanofarad e um resistor de 10 kΩ, 10K. Aqui é a entrada do circuito. E aqui é a saída. Por que esse filtro é um passa-baixas? Fazendo a análise de acordo com o comportamento do capacitor para frequências muito baixas e muito altas, você já estima o comportamento do filtro. O capacitor é um componente que se comporta como um curto-circuito para frequências muito altas e como um circuito aberto para frequências muito baixas. Uma frequência muito baixa aqui, capacitor é um circuito aberto, temos Vout praticamente igual a Vin. Ou seja, imagine na curva a nossa amplitude lá em 1. Em uma frequência muito alta, o capacitor vai cada vez se comportando mais como um curto. Então teremos o Vin vindo aqui para o GND. Em Vout teremos praticamente 0. Então 1, 0 e trace a curva do passa-baixas. Vamos fazer a simulação aqui para comprovar para você. Vou adicionar um sine, amplitude 1 volt, frequência 1 kHz, amplitude AC1, ok. Clico G, eu tenho GND. F4, Vin, label de interligação. Aí está, vamos mover para cá. Então eu aplico essa senoide aqui na entrada e vamos ver a resposta em frequência do sistema. Vindo em run, 10 milissegundos, AC análises, década, 10, número de pontos, inicial frequência 1 Hz, final 1 kHz. Estou fazendo rápido, pois eu já fiz isso com vocês. E aí está a resposta em frequência. Passa-baixas, eu clico aqui, temos aqui 0 dB em menos 3 dB. Mais ou menos aqui. Observe que a frequência de corte é 345 Hz. Esse foi o filtro projetado, uma frequência superior, um pouco superior aos 60 Hz. Pois eu quero só frequências abaixo de 60 Hz. Eu poderia até deixar a curva um pouquinho mais abrupta nesse caso, mas para aplicações dos circuitos digitais é uma frequência bacana. Como se calcula isso de forma analítica? Eu já fiz com vocês a função de transferência desse filtro e tudo mais. Isso resulta na equação 1 sobre 2 πRC. 2 vezes π. Vamos lá de novo. 2 vezes π vezes R, que é 10.000 ohms, vezes C, que é 47 nano. Resulta neste valor 1 sobre isso. 338,62 Hz, bem próximo. O filtro está aí. Aqui é o circuito completo. Eu já gerei um PDF para você.
O nosso transformador, vamos utilizar um transformador, rede de 60 Hz no secundário e o circuito aqui de retificação. Uma ponte de diodos com N4007, um capacitor de 1000 microfarad por 16 volts. Só esqueci de colocar aqui o power, que aqui é a alimentação dos CIs. Corrigido agora, PDF de novo. Aí está. Então aqui a alimentação dos circuitos integrados e eu vou utilizar um 4081 que tem portas AND. Imagine aquela forma de onda. Utilizando as regras da disciplina estática, eu consigo a minha forma de onda quadrada na saída de uma única porta AND. Mas como o 4081 tem 4, eu liguei duas. Lembrando que uma porta AND com as entradas interligadas trabalha como um buffer. Você pode utilizar um integrado que tenha buffers também sem problema nenhum. A saída da segunda AND vai para o clock do 4040, então o 4040 é um circuito integrado CMOS que contém 12 flip-flops internamente e isso me possibilita uma divisão de frequência aqui nas saídas. Então, o primeiro flip-flop divide por 2, o segundo por 4, o terceiro por 8, 16, 32, 64, 128 e assim por diante. Eu peguei aqui por 4, supondo que eu precisasse de um sistema com 15 Hz. No pino 7 eu vou ter 15 Hz. Observe que você pode, a partir de um único sinal de clock, utilizando o 4040, ter diversas frequências aqui. Eu peguei apenas um pino, você poderia pegar outros. Por exemplo, dividindo por 2 aqui, no pino 9, você teria os 30 Hz e assim por diante. E aqui também você poderia utilizar os 60 Hz pegando no clock aqui do 4040. Capacitores de desacoplamento e as duas ANDs que sobram, vamos aterrar as entradas para evitar qualquer problema na nossa lógica. Aí está um circuito bem simples. Eu tenho aqui o arquivo de simulação também. Aí está o 4040. Veja que estou aplicando 60 Hz e tenho aqui na saída 66 milissegundos de período, que dá os 15 Hz. E aí você pode pegar, por exemplo, 9 aqui. Veja que dobrou a frequência, agora foi para 33 milissegundos ali, que vai dar os 30 Hz. Beleza, acredito que seja isso que eu tinha para explicar teoricamente. Vamos ver funcionando na prática. Eu quero medir cada ponto do circuito, cada ponto desse circuito aqui. Vamos medir este ponto aqui, que é a saída do transformador, em relação ao terra, para você ver aquela forma de onda que eu mostrei no quadro branco. Vamos medir a saída do filtro, a saída das portas AND e a saída do 4040. Venha comigo! Estamos aqui na bancada, aqui está o circuitinho, estamos utilizando esse belíssimo transformador toroidal da Toroide do Brasil, que tem uma saída de 8 volts aqui nestes fios amarelos. O primário estamos alimentando com 220 da rede elétrica, está ligando aqui, e aqui entra na nossa ponte retificadora, conforme o diagrama esquemático. Capacitor anti-ripple, e aqui está o nosso filtro passa-baixas, formado pelo resistor e pelo capacitor. Os dois circuitos integrados estão aqui. Observe que estamos pegando a alimentação na saída do retificador, alimentando os dois circuitos integrados CMOS, o 4081 e o 4040. Capacitores de desacoplamento. E eu vou inicialmente, vamos mostrar o osciloscópio agora para você. Observe do terra, ou seja, do GND do circuito, para o nosso retificador, qual a forma de onda que enxergamos.
Vamos ligar agora. Aqui está o osciloscópio, então mais ou menos como eu desenhei para você no quadro branco ainda há pouco, certo? Esta forma de onda aí contendo um pouco de ruído. E a rede elétrica pode gerar alguns espúrios de alta frequência que prejudicariam o clock de um circuito digital. E vamos agora, observe que este sinal está sendo aplicado na entrada do filtro passa-baixas. E agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar o canal 2 e mostrar para você a saída do filtro. Só deixa eu colocar aqui no ponto certinho para você ver. Então vamos... Canal 1 na entrada do filtro, canal 2 na saída do filtro. Observe que a saída do filtro agora, ali no canal 2, em azul, está mais bacana, ela tem menos ruído, se você observar. Aqui não vamos enxergar tão bem assim, mas você consegue ver que ela tem a curva apresenta-se de forma mais suavizada. Essa é a palavra que eu estava procurando. O próximo passo é aplicar isso no nosso circuito combinacional que garanta aqueles níveis lógicos definidos lá, o VIH e o VIL. Tiro o canal 2 da saída do filtro, coloco agora o canal 1 na saída do filtro e coloco o canal 2 na saída das duas portas AND. Aí está o nosso sinal, a nossa forma de onda quadrada, bacana para jogar já em um circuito digital. Observe que a amplitude é de 12 volts, mais ou menos. Entretanto, você pode utilizar um circuito regulador de 5 volts, por exemplo, se quiser trabalhar com níveis TTL. Basta conectar aqui um 7805 na saída do retificador e alimentar os circuitos com esta tensão. Temos, portanto, 60 Hz na saída das portas AND, isso aplicamos ao clock do 4040 e dividimos por 4 aqui no pino 7. Portanto, eu vou tirar o canal 2 da saída das ANDs, ligar o canal 1 agora na saída das ANDs, e ligar o canal 2 na saída final. Vamos trigar também para o canal 2 agora. Maravilha, está aí o nosso sinal, a nossa forma de onda e temos a divisão por 4. Observe que o osciloscópio está medindo aqui 15 Hz e aqui a entrada está em 60 Hz. Por questões legais, a nossa rede elétrica aqui no Brasil deve ter 60 Hz muito estáveis. Sabemos que não é tão estável como deveria, mas na maior parte do tempo pode-se considerar um sinal de frequência estável. E isso aí você aproveita para o seu circuito, você cria e projeta um divisor de forma adequada para adaptar ao seu circuito que precise de uma fonte de clock com uma certa estabilidade. Inclusive relógios digitais podem ser supridos com este clock a partir da própria rede elétrica e, como muitos já devem saber, os radiorelógios antigos e talvez até alguns novos que tenham fabricado recentemente utilizam o clock da rede elétrica para o relógio. Inclusive alguns continham uma chavezinha de seleção para 50 Hz ou para 60 Hz. A galera que já estuda há mais tempo deve saber disso aí. Beleza, mais um sisteminha aí mostrado para você, uma aplicação. Hoje não foi um projeto fechado, mas foi uma aplicação que você pode desenvolver das mais diversas formas e espero que tenhamos adicionado mais algum conhecimento para você. Deixe aquele comentário de sempre aí na descrição do vídeo, pois é muito importante a sua opinião sobre o que está achando das videoaulas e também suas sugestões, críticas e elogios. Mais um projeto no seu WR Kids Channel. Essa aplicação vale aquele like, né? Deixe o seu like, clique em gostei, favorite o vídeo e compartilhe com a galera. Se é novo aqui no canal, botão inscrever-se, o botão vermelho, clique nele para não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo aqui do canal, que aqui tem vídeo todo dia sem falta.
muitos cursos, muitos projetos, tutoriais, bastante conhecimento para você. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Obrigado por assistir, como sempre, nos siga nas redes sociais. Aquele abraço, um ótimo final de semana a todos e até a próxima.